Olá, boa noite. Está começando mais um programa Direito da Gente, ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Eu sou Leonardo Patrus e mais uma vez estaremos juntos para tratar sobre um assunto relevante na área do direito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre direito de família. Para isso nós recebemos o advogado Vitor Taroco, aqui na comarca de São João del Rei e região. Boa noite, Vitor, é um prazer. Boa noite, Leonardo. Prazer é todo meu, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. Bem, Vitor, vamos começar falando sobre direito de família. É um assunto amplo, né? Tem vários temas, sem dúvida, né, dentro da área. E vamos abordar a questão do casamento. Né? Quais são os tipos de uniões, né, das uniões estáveis, quais são os tipos e o que diz cada uma delas? Bom, vamos lá. Hoje, legalmente falando, nós temos 4 tipos de casamento. Nós temos o da comunhão de bens, que é o conhecido como comunhão total, no qual todos os bens pertencentes ao varão e à varoa, ao marido e à mulher, se comunicam, né, entre os dois, ou seja, tudo que é dele vai passar a ser dela também e tudo que é dela vai passar a ser dele também. Então esse é o da comunhão total de bens. Nós temos o da separação total de bens, que funciona ao inverso. Tudo que já era e o que for comprado e colocado em nome do marido vai ser só do marido, e o mesmo funciona para a mulher. Nós temos o da comunhão parcial de bens, que é o mais comum, que é aquele em que os títulos, os bens adquiridos onerosamente após o casamento serão divididos em proporções iguais, em meio a meio, entre os cônjuges. E nós temos ainda o da comunhão de aquestros, que é um regime praticamente inutilizado aí. Eu, sinceramente, nunca vi nenhum casamento que utilizasse esse regime, onde as partes compram os bens e decidem em nome de quem ficará, se ficará no nome dos dois. Eu, sinceramente, nunca vi um regime de casamento como esse. O que nós temos aí também por fora é a união estável, que é aquela admitida, reconhecida por lei, né, que se configura através da união de marido e mulher, ou de homem e homem, mulher e mulher, que já tá pacificado esse entendimento hoje. Nós entendemos até que tenha sido até uma forma muito bacana de se reconhecer a união, né, dos homossexuais, no caso, para que eles tenham os mesmos direitos, uma vez que vivem da mesma forma como marido e mulher. E são essas aí, são essas as 4 legais, e a 5ª também, legal, mas uma via torta, vamos dizer assim, que é a união estável. Exatamente. Mas reconhecida também da mesma forma, dando direitos como os da comunhão parcial. Ou seja, tudo que foi adquirido após a união será repartido entre o casal. Exatamente, até fazendo uma correção, eu coloquei união estável. União estável é dentro de um tipo de um regime, né? É outra ela acaba possibilidade, sendo, né, um reconhecimento, né, da vivência em comum. Ou seja, existe uma união estável entre 2 pessoas, né? Então, aí começa a gerar o direito, né, de se repartirem os bens que foram adquiridos onerosamente. Isso é muito importante, é o que foi comprado, né, pelas partes após a união. Então, no caso dessa questão da união estável, o casal, né, no caso, eles, nesse caso do regime, né, de separação, eles podem fazer um pacto também, né? Isso é uma coisa muito importante que vem sendo aceita já há muito tempo pela nossa legislação, pela nossa jurisprudência, que é a questão da união estável, né, da celebração da união estável em cartório. Então você pode fazer, se você já reside com uma pessoa, eu não quero casar, vamos decidir que eu não vou casar, não quero casar, mas eu quero continuar vivendo com essa pessoa, eu quero que meus filhos, ou que essa pessoa, no caso do meu falecimento, tenha o direito de perceber uma pensão junto ao INSS. Então você pode, com o auxílio de um advogado de preferência, lavrar um pacto de convivência e eleger o regime de união que você vai querer viver. Seja ela de comunhão de bens, seja ela de separação de bens, seja ela de comunhão parcial de bens. Então você pode lavrar uma escritura com o auxílio de um advogado, para evitar qualquer tipo de problema futuro,
lavre uma escritura, um pacto de convivência, onde ali você fale, eu moro junto com essa pessoa há tantos anos e quero que meus bens sejam, o nosso regime de união seja da seguinte forma, e registre em cartório. Essa vai ser uma prova de que você vivia em união estável com outra pessoa. E com certeza vai facilitar muito a vida aí, tanto sua quanto dessa pessoa, em caso de algum problema futuro, para que fique determinado qual era a intenção dos dois na hora de celebrar esse documento. E a gente já tem aqui algumas participações, já estão chegando aqui as participações. Tem uma telespectadora que não quis se identificar, ela pergunta o seguinte, existe um tempo mínimo para ela já exigir de um companheiro a herança? Pois é. Essa questão da união estável é uma das questões que mais tem dado divergências hoje na justiça. Por quê? O próprio nome já fala, união estável. A estabilidade seja talvez o fator mais complicado de se provar em relações com curto período de duração. Mas o que importa é a demonstração de que o casal tinha o interesse de construir uma vida juntos e que para isso investiram tanto o seu tempo, quanto o seu amor, quanto o seu dinheiro naquela relação. Então é muito importante que isso fique caracterizado, porque não é um mero namoro que vai caracterizar uma união estável e o direito à sucessão, o direito à herança. Então tem que ficar determinado que havia sim o companheirismo, que havia sim a determinação de se constituir uma família, que o casal vivia harmoniosamente bem, pelo menos durante um certo tempo, até que houvesse a discussão que ensejaria um processo aí de reconhecimento e consequente dissolução de união estável. Então todos esses fatores, eles são fundamentais para que seja caracterizado o direito da outra parte em suceder, né, ou em ter direito aos bens adquiridos após a união estável. Bem, Vitor, só completando essa pergunta também, eu não tinha prestado atenção aqui. Ela fala o seguinte, no caso, esse companheiro é casado. Mesmo assim, como é que funciona? Ela fica com esse direito ou não? Pois é, nós temos aí dois posicionamentos na jurisprudência atualmente. A grande maioria entende que a antiga concubina, né, que é a amante, a que fica fora do relacionamento, ela não teria direito à herança, né, porque na nossa lei não é permitido um homem ter duas mulheres ao mesmo tempo. Que não é o que acontece em alguns casos aí, mas por lei isso não pode acontecer. Agora, o meio de prova para essa concubina, para essa amante, fazer jus ao recebimento de uma herança, ela é muito mais complicado do que para a própria esposa, que está lá no lar, que está fazendo as vezes de esposa realmente. Então é uma situação bem peculiar que tem que ser analisada profundamente no caso em concreto, para ver como como era a convivência entre esse marido e a amante, esse marido e a mulher. Então isso tudo vai ser determinante para futuramente haver aí uma possibilidade de divisão, que vem acontecendo em alguns casos aí que nós já tivemos a possibilidade de analisar. Bem, Vitor, vamos falar também agora, abordar um pouco também dentro desse tema que é muito amplo do direito de família. Sim. Vamos falar um pouco sobre também a questão de pensão alimentícia. Opa! Que é um assunto também que gera muita dúvida, né? E, no caso, o que diz a legislação nesse sentido da questão da pensão alimentícia? Quem tem direito, a idade, a partir de qual idade que a pessoa já tem, né? O filho já tem direito, ou, no caso, a pessoa que vai ter esse direito da pensão? Bom, nós temos aí o direito, né, à pensão, ele nasce praticamente junto com a gravidez. A partir do momento que você tem possibilidade de demonstrar que o filho é daquela pessoa, aquela pessoa já está obrigada a prestar alimentos gravídicos. Então, o que acontece? Esses alimentos, eles podem ser determinados até mesmo antes do nascimento do bebê.
desde que comprovada irrefutavelmente a paternidade, o que é um tanto quanto difícil, mas ele pode ser feito dessa forma. Os alimentos, eles são determinados em cima de um binômio, que é o binômio necessidade e possibilidade. O que significa isso? A necessidade da criança em receber os alimentos é clara, é óbvia, está ali. Uma criança não sobrevive sozinha, ela precisa de comida, ela precisa de dinheiro para se vestir, ela precisa de remédios. Então a necessidade da criança está comprovada. O que nos resta a determinar é a possibilidade de quem vai pagar. Ou seja, não adianta você determinar para uma pessoa que ganha um salário mínimo uma pensão de um salário mínimo e meio. Aquela pessoa não vai conseguir nem se manter, quanto menos manter o filho. Então, esse binômio necessidade-possibilidade, ele é o determinante para que seja estipulada, arbitrada a pensão alimentícia a ser paga para a criança. Uma questão a respeito do pagamento de alimentos que muita gente confunde é o seguinte: às vezes chega alguém lá no escritório falando, mas meu marido falou que pode atrasar 3 meses, que aí só depois de 3 meses que ele vai preso. Isso é uma das coisas mais erradas que a gente ouve falar diretamente no escritório. Por quê? A obrigação de pagamento, ela é mensal. Você atrasou um dia, você já pode estar sujeito a um pedido de prisão. Ou seja, se você tem que pagar a pensão no dia 5 do mês, no dia 6 você não efetuou o pagamento, a mãe do alimentado pode procurar um advogado, pedi-lo para que entre com um pedido de execução de alimentos, pedindo a sua prisão. Isso pode acontecer e acontece caso você não efetue o pagamento. Bem, Vitor, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer as participações e pedir desculpas, porque afinal é um tema muito amplo, né? Sem dúvida. E o nosso tempo já... O programa passou muito rápido, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço, Leonardo, mais uma vez aqui. Queria mandar um abraço para meus pais, para toda a minha família, meus filhos lá, João Vitor e Vitória. E é isso, agradecer mais uma vez, estar aqui na presença e buscando responder aí os questionamentos dos telespectadores. Obrigado. Uma ótima noite para você e até lá.